Eu nunca vou esquecer o dia em que uma tempestade salvou minha vida. Parece loucura, né? A gente sempre reza para que a chuva não atrapalhe os planos, para que o céu fique limpo, para que a estrada esteja seca e segura, mas naquele dia, naquela sexta-feira de dezembro que parecia tão comum, tão normal, foi justamente a tempestade mais violenta que eu já vi na vida que impediu que eu, minha esposa e minha filha de 5 anos nos transformássemos em mais uma estatística nas rodovias brasileiras. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu naquela noite, o que minha filha disse no dia seguinte e o que descobrimos semanas depois vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre coincidências. Antes de começar, se você acredita que Deus protege a gente de formas que a gente nem imagina, deixa seu like agora. Isso ajuda essa história de fé a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Era sexta-feira, 15 de dezembro. Lembro da data porque era aniversário de casamento dos meus pais e a gente ia viajar para comemorar com eles no interior. Minha esposa, Marina, estava animada desde cedo. Ela tinha preparado tudo: as malas, os presentes, até uma playlist especial para a viagem. Nossa filha, a Sofia, não parava de pular pela casa. Ela amava ir para a casa dos avós. Amava correr no quintal, colher jabuticaba, brincar com os cachorros. Eu estava tranquilo, confiante. A estrada eu conhecia de cor. Tinha feito aquele trajeto dezenas de vezes. 340 quilômetros de asfalto que eu já sabia de cabeça. Onde ficavam os postos, onde a pista ficava mais estreita, onde costumava ter radar. Saímos de casa às 3 da tarde. O céu estava azul, limpo, ensolarado, nenhuma nuvem. Marina comentou que era um sinal de que seria uma viagem perfeita. Sofia cantava no banco de trás, abraçada com a boneca dela, dizendo que ia mostrar para a vovó o desenho que tinha feito na escola. Tudo, absolutamente tudo. Parecia estar no lugar. A gente nem desconfiava que, naquele exato momento, enquanto eu ligava o carro e ajustava o retrovisor, enquanto Marina conferia o GPS e Sofia colocava o cinto, o destino já estava escrevendo uma das páginas mais arrepiantes da nossa vida. Os primeiros 100 quilômetros foram tranquilos. Música, conversa, risadas. Sofia dormiu um pouco. Marina tirou fotos da paisagem. Eu dirigi no meu ritmo, sem pressa, aproveitando aquele momento em família. A gente até parou em um posto para lanchar, tomar um café, esticar as pernas. Foi quando voltamos para a estrada que eu comecei a sentir algo estranho. Não era nada visível. Não era nada que eu pudesse explicar com lógica. Era uma sensação. Sabe quando você sente um aperto no peito sem motivo? Quando algo dentro de você sussurra que alguma coisa não está certa, mas você não sabe o quê? Eu tentei ignorar. Balancei a cabeça, respirei fundo, me concentrei na estrada. Marina perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que era só cansaço. Mas por dentro, eu sentia uma inquietação que não conseguia nomear. Sofia acordou de repente. Ela olhou pela janela e perguntou se a gente ia chegar logo. Eu disse que sim, que faltavam umas 2 horas. Ela ficou quieta por um momento, olhando para o céu, e então disse algo que me arrepiou, mas que na hora eu não dei muita atenção. Ela disse que tinha pedido pro anjo da guarda dela cuidar da gente na estrada. Marina sorriu, achou fofo. Eu também sorri. A gente sempre ensinou a Sofia a rezar, a ter fé, a acreditar que Deus cuida da gente. Mas eu não imaginava, não tinha como imaginar, que aquela oração de uma criança de 5 anos estava prestes a se tornar a coisa mais real e mais poderosa que eu já tinha visto na minha vida. Continuamos. A tarde foi caindo. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito. Parecia um quadro. Marina tirou mais fotos. Tudo parecia perfeito. Mas então, lá na frente, bem longe ainda, eu vi as primeiras nuvens escuras. Elas não estavam no nosso caminho. Estavam mais pro lado, como se fossem passar longe. Eu nem liguei muito. Comentei com Marina que talvez chovesse um pouco, mas que a gente já estava quase chegando. Só que aquelas nuvens, elas começaram a crescer, rápido, rápido demais. E o céu que tinha sido azul o dia inteiro começou a escurecer de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era o escurecer natural do fim de tarde. Era como se algo gigantesco estivesse encobrindo a luz, como se uma cortina pesada estivesse sendo puxada sobre a gente. Eu acelerei um pouco, tentando ganhar tempo, tentando chegar no destino antes da chuva. Marina começou a ficar tensa. Sofia, no banco de trás, ficou quietinha, segurando a boneca com força. E então,
Veio o vento. Um vento que sacudiu o carro inteiro. Eu segurei firme o volante. As árvores na beira da estrada se curvavam, as folhas voavam, a poeira subia. E logo depois do vento, veio a chuva. Mas não era uma chuva comum. Era uma tempestade. A visibilidade caiu para quase zero em segundos. Eu não conseguia mais ver a estrada direito. O limpador de para-brisa no máximo não dava conta. A água batia no vidro com tanta força que parecia que alguém estava jogando baldes no carro. Marina segurou no painel assustada. Sofia começou a chorar baixinho. Eu diminuí a velocidade, acendi o farol, tentei manter a calma. Mas por dentro eu estava apavorado. Nunca tinha visto uma tempestade daquele tamanho. Raios cortavam o céu a cada segundo. Trovões ensurdecedores faziam o chão tremer. A chuva era tão violenta que eu tinha medo de sair da pista sem perceber. E foi nesse momento de pânico, de medo, de desespero, que eu vi a placa. Hotel e pousada. Próxima saída. 500 metros. Eu nunca tinha parado naquele lugar. Nunca tinha ouvido falar. Mas naquele momento, com a tempestade transformando a estrada em um rio, com minha esposa tensa ao meu lado e minha filha chorando no banco de trás, aquela placa pareceu um sinal do céu. Marina olhou para mim com os olhos arregalados, as mãos ainda segurando firme no painel. Ela não precisou falar nada. Eu sabia o que ela estava pensando. A gente precisava sair daquela estrada. Precisava se proteger. Aquilo não era mais seguro, mas uma parte de mim resistia. Uma parte de mim queria continuar. A gente estava tão perto. Faltavam só mais 80 quilômetros. Se eu continuasse, mesmo devagar, mesmo com cuidado, a gente chegaria em menos de 2 horas. Meus pais estavam esperando. Eu não queria estragar a comemoração. Não queria parecer covarde. Não queria que Marina achasse que eu não sabia dirigir em qualquer condição. É engraçado como o orgulho fala mais alto que a prudência, né? Como a gente se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com a nossa própria segurança. Mas então, Sofia parou de chorar. Ela ficou quietinha por alguns segundos. Eu olhei pelo retrovisor e vi ela olhando pela janela, para o céu escuro, para a tempestade que parecia engolir tudo. E então ela disse, com aquela voz fina e doce de criança, mas com uma certeza que me arrepiou: Papai, para aqui. Não foi um pedido choroso. Não foi um desespero. Foi uma afirmação. Como se ela soubesse. Como se algo dentro dela, algo maior que a compreensão de uma menina de 5 anos, estivesse guiando aquelas palavras. Marina olhou para trás, depois para mim. Ela engoliu seco e sussurrou que talvez fosse melhor mesmo a gente parar. Eu respirei fundo. O orgulho brigou com a razão por mais alguns segundos. Mas o medo e aquela voz da minha filha foram mais fortes. Eu coloquei a seta, diminuí ainda mais a velocidade e saí da rodovia na próxima saída. A estrada secundária estava tão encharcada que as rodas do carro afundavam na água. Eu dirigi devagar, quase sem enxergar nada, seguindo apenas as luzes fracas de um letreiro que dizia Pousada Recanto da Serra. Quando finalmente chegamos, era um lugar simples, pequeno. Tinha uma recepção iluminada, algumas casinhas ao redor, um estacionamento de terra batida que agora era pura lama. Eu estacionei embaixo de uma cobertura. Desliguei o carro. E os 3 ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva martelando no teto de metal, os trovões explodindo lá fora, o vento uivando como se o mundo estivesse desabando. Marina suspirou aliviada. Sofia parou de chorar e encostou a cabeça na janela, olhando a tempestade com uma curiosidade estranha, quase como se ela soubesse algo que a gente não sabia. Eu peguei o celular para ligar para os meus pais, para avisar que a gente não ia chegar naquela noite. Mas não tinha sinal. 0. A tempestade tinha derrubado tudo. Marina tentou o dela também. Nada. A gente desceu do carro correndo, se molhando mesmo com os poucos metros até a recepção. Sofia veio no meu colo, rindo da chuva, como se aquilo tudo fosse uma aventura. O dono da pousada era um senhor de uns 60 anos, moreno, simpático, com um sorriso calmo e acolhedor. Ele nos recebeu com toalhas, café quente e disse que a gente tinha feito a escolha certa de parar. Segundo ele, aquela tempestade era a pior dos últimos 20 anos na região. Já tinha causado alagamentos, quedas de árvore, até deslizamentos de terra em alguns pontos. Eu senti um calafrio. Marina apertou minha mão. O homem nos levou até uma das casinhas. Era simples, mas limpa, aconchegante. Tinha uma cama de casal, uma de solteiro,
Um banheiro pequeno, uma janela com vista para a tempestade lá fora. A gente se instalou, tomamos banho quente, colocamos roupas secas. Sofia comeu um pão com manteiga e leite quente que o senhor trouxe. Ela estava mais calma agora, mas continuava com aquele olhar distante, como se estivesse pensando em algo. Marina deitou com ela na cama de solteiro. Eu fiquei sentado na beira da cama de casal, olhando pela janela, vendo os raios cortarem o céu, vendo a água cair sem parar. Eu tentei dormir, mas não consegui. Tinha algo me incomodando, uma sensação ruim, uma angústia no peito. Eu não sabia se era culpa por não ter chegado na casa dos meus pais, se era medo pela tempestade, se era só cansaço. Eu rezei. Rezei de verdade. Pedi proteção. Pedi que tudo ficasse bem. E em algum momento, já tarde da noite, com o barulho da chuva acalmando aos poucos, eu finalmente dormi. Quando acordei, já era dia. O sol entrava pela janela. O céu estava limpo, azul, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse existido. Marina e Sofia ainda dormiam. Eu me levantei com cuidado, me vesti e saí da casinha. O ar estava fresco. Cheirava a terra molhada, a mato, a recomeço. Eu caminhei até a recepção. O senhor estava lá, tomando café, ouvindo rádio. Quando ele me viu, o rosto dele mudou. Ficou sério, quase sombrio. Ele me olhou nos olhos e disse algo que fez meu sangue gelar. Aconteceu um acidente terrível na rodovia ontem à noite, bem na altura do quilômetro 230, exatamente no horário que vocês estariam passando por lá se não tivessem parado aqui. Eu não consegui falar. Não consegui me mexer. Ele continuou. Disse que uma carreta perdeu o controle por causa da chuva. Atravessou a pista. Atingiu 3 carros. 4 pessoas morreram na hora. Outras 5 ficaram gravemente feridas. Eu senti minhas pernas fraquejarem, segurei na mesa para não cair. Ele colocou a mão no meu ombro e disse com uma voz baixa e carregada de significado: Vocês tiveram um anjo da guarda ontem. Eu voltei para a casinha como um zumbi. Marina estava acordada, dando café para Sofia. Ela viu minha cara e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Contei tudo. Marina levou a mão à boca. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sofia, que estava brincando com a boneca, olhou para a gente e disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sabia. O anjo mandou a chuva para a gente parar. E naquele exato momento, eu entendi. Eu não conseguia parar de tremer. Não era frio. Não era medo. Era algo maior. Algo que tomava conta do meu corpo inteiro, que fazia meu coração bater descompassado, que deixava minha mente girando em loop tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Marina estava branca. Ela sentou na beira da cama, as mãos tremendo, os olhos fixos em mim, em Sofia, no vazio. A gente tinha escapado da morte. Não por habilidade, não por sorte, não por coincidência. A gente tinha escapado porque uma tempestade impossível surgiu do nada e nos forçou a parar. Porque uma menina de 5 anos, sem entender o que estava fazendo, pediu para o anjo dela mandar chuva. Porque alguém maior que a gente viu o que ia acontecer e interveio. Eu me sentei ao lado de Marina. Peguei a mão dela. Estava gelada. Sofia continuou brincando com a boneca, cantarolando baixinho, como se o peso do que tinha acabado de dizer não significasse nada para ela. Para ela, era simples, natural, óbvio. Ela tinha pedido proteção. E a proteção veio. Mas para mim e para Marina, pra gente que vive nesse mundo de lógica, de ciência, de explicações racionais, aquilo era impossível de aceitar e ao mesmo tempo impossível de negar. Eu levantei e voltei até a recepção. Precisava ver. Precisava confirmar. Precisava ouvir de novo, com mais detalhes, porque uma parte de mim ainda duvidava, ainda queria acreditar que era exagero, que era coincidência. O senhor estava no mesmo lugar com o rádio ligado. As notícias falavam do acidente. Repetiam os detalhes. Quilômetro 230, por volta das 7h30 da noite. Carreta desgovernada. 3 carros atingidos. 4 mortos. 5 feridos graves. Eu pedi para ele me mostrar no mapa. Ele pegou um celular velho, abriu o aplicativo de mapas e apontou. Era exatamente onde estaríamos. Exatamente no horário que estaríamos passando se não tivéssemos parado. Se eu tivesse continuado dirigindo,
Mesmo devagar por causa da chuva, a gente estaria ali, na pista, no momento exato em que aquela carreta perdeu o controle e atravessou a rodovia. Eu não sou de chorar fácil. Nunca fui. Mas naquela manhã, na frente de um homem que eu mal conhecia, dentro de uma pousada que eu nunca tinha visto antes, eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Chorei de medo retroativo. Daquele medo que só bate quando você percebe que passou por algo terrível sem saber. O senhor não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro de novo e ficou ali, em silêncio, me deixando processar tudo. Depois de uns minutos, eu consegui me controlar. Limpei o rosto. Respirei fundo. Agradeci a ele pela hospedagem, pela acolhida, pela informação. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de paz. E disse algo que eu nunca vou esquecer. Às vezes Deus não impede a tempestade. Ele usa a tempestade para te salvar. Eu voltei para a casinha. Marina já tinha arrumado as coisas. Sofia estava vestida, com a mochila nas costas, pronta para continuar a viagem. Mas agora tudo era diferente. A gente não estava mais indo para comemorar o aniversário dos meus pais. A gente estava indo agradecer por estar vivo. Eu liguei o carro em silêncio. Marina segurou minha mão o tempo todo. Sofia cantava no banco de trás, tranquila, feliz, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A estrada estava molhada, mas limpa. O céu estava azul. O sol brilhava forte. Parecia um dia novo. E era. Era um novo dia. Um dia que a gente não deveria estar vivendo. Quando passamos pelo quilômetro 230, eu diminuí a velocidade. Havia marcas na pista. Destroços ainda sendo recolhidos. Policiais, ambulâncias, guincho. Marina desviou o olhar. Eu engoli seco. Sofia parou de cantar e ficou quietinha, olhando pela janela. Eu acelerei de novo. Não queria ficar ali. Não queria ver. Não queria imaginar. O resto da viagem foi em silêncio. Um silêncio pesado, mas cheio de significado. A gente não precisava falar. A gente sabia. Quando chegamos na casa dos meus pais, já era quase meio-dia. Eles estavam preocupados. Tinham tentado ligar a noite toda, mas não conseguiram contato. Minha mãe nos abraçou chorando. Meu pai perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, cada detalhe, a tempestade, a decisão de parar, o acidente, o horário, o lugar. Minha mãe levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Meu pai ficou pálido. Eles olharam para Sofia, que brincava no quintal com os cachorros, e minha mãe sussurrou: "Essa menina tem o céu cuidando dela." E tinha. Não só dela, de todos nós. Naquela noite, enquanto comemorávamos o aniversário dos meus pais, enquanto comíamos, conversávamos e tentávamos voltar ao normal, eu não conseguia parar de pensar. Quantas vezes Deus nos salvou e a gente nem percebeu? Quantas vezes a gente reclamou de um atraso, de um imprevisto, de algo que deu errado, e sem saber que aquilo estava nos protegendo de algo muito pior? Quantas tempestades da nossa vida não foram castigos, mas bênçãos disfarçadas? Eu olhei para Sofia, dormindo no colo da avó, tranquila, inocente, e entendi que a fé dela era mais forte que todo o meu ceticismo, que a oração dela tinha mais poder que toda a minha lógica. E naquela noite, antes de dormir, eu rezei de um jeito que nunca tinha rezado antes. Não pedi nada. Só agradeci. Agradeci pela tempestade, pela chuva, pelo medo, pela decisão de parar, pela voz da minha filha, por estar vivo. Porque se você está lendo isso agora, se está acompanhando essa história até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você também já foi salvo sem saber. Você também já teve um anjo impedindo que algo terrível acontecesse com você. E talvez, assim como eu, você tenha reclamado do atraso, da chuva, do imprevisto. Mas agora, depois de ouvir o que aconteceu comigo, talvez você passe a olhar as tempestades da sua vida de um jeito diferente. Se essa história te tocou, deixa seu like. Deixa seu comentário contando se você já viveu algo parecido. Eu quero muito ler. E compartilha. Porque tem gente por aí que precisa ser lembrada de que Deus não abandona ninguém. Nem mesmo quando a estrada está escura, a tempestade é forte e a gente acha que está sozinho. Os dias seguintes foram estranhos. Não era mais possível viver como antes. Não dava para acordar, tomar café, ir trabalhar, voltar para casa e dormir como se nada tivesse acontecido.
porque algo tinha acontecido, algo enorme, algo que mudou a forma como eu via o mundo, a vida, Deus. Marina também estava diferente. Ela sempre foi uma mulher de fé, sempre rezou, sempre acreditou, mas agora tinha um brilho diferente nos olhos dela, uma certeza, uma paz que eu nunca tinha visto antes. Ela começou a anotar tudo em um caderno, cada detalhe, cada sensação, cada frase que Sofia tinha dito. Ela dizia que não queria esquecer, que aquilo era importante demais para deixar a memória apagar com o tempo. Eu voltei ao trabalho na segunda-feira. Tentei me concentrar, tentei ser produtivo, mas era impossível. Minha mente voltava o tempo todo para a estrada, para o momento da decisão, para a voz de Sofia dizendo: "Papai, para aqui." Meus colegas perceberam que eu estava estranho. Alguns perguntaram se estava tudo bem. Eu não sabia o que responder. Como é que eu ia explicar? Como é que eu ia contar que tinha escapado da morte por causa de uma tempestade que uma criança pediu em oração? Ia parecer loucura, ia parecer exagero, ia parecer fanatismo religioso. Mas não era. Era a verdade mais crua e mais inexplicável que eu já tinha vivido. Eu comecei a pesquisar sobre o acidente. Li as notícias, vi as fotos, assisti aos vídeos que circularam nas redes sociais. E quanto mais eu via, mais eu me dava conta da gravidade. A carreta tinha tombado completamente, tinha arrastado os carros por metros. O impacto tinha sido brutal. As imagens eram chocantes. Destroços por toda parte, vidros estilhaçados, lataria retorcida. As 4 vítimas fatais eram uma família: pai, mãe e 2 filhos. Estavam voltando de uma festa, não tiveram chance. O impacto foi frontal, instantâneo. Eu li aquilo e precisei sair do escritório. Fui até o banheiro e vomitei. Não de nojo, de choque, de culpa, de gratidão, de confusão. Por que eles morreram e eu não? Por que aquela família foi levada e a minha foi poupada? O que fez a diferença? Eu sei o que você deve estar pensando, que talvez eles não tivessem fé, que talvez não rezassem, que talvez não merecessem ser salvos. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus escolhe uns e abandona outros por mérito. Eu não acredito que a gente sobrevive porque é mais santo, mais devoto, mais digno. Eu acredito que existe um mistério, um plano, uma razão que a gente não entende e que às vezes, só às vezes, a gente recebe uma pista, um sinal, uma prova de que não estamos sozinhos. Eu conversei com um padre da minha paróquia. Contei tudo. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ele ficou alguns segundos pensando. Depois disse: Deus não causa tragédias, mas ele pode usar as circunstâncias para proteger quem ele ama. E às vezes, a fé de uma criança é o canal mais puro que existe para um milagre acontecer. Aquelas palavras me acalmaram, não resolveram todas as minhas dúvidas, mas me deram uma paz, uma aceitação. Marina começou a levar Sofia para agradecer. Todo domingo, depois da missa, as duas acendiam uma vela. Sofia sempre pedia para o anjo dela continuar cuidando da gente. Eu comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava, pequenos sinais, pequenos milagres. Um alarme que tocou atrasado e me fez perder um compromisso que, descobri depois, teria me colocado em uma situação perigosa. Um telefonema que me segurou em casa alguns minutos e me fez evitar um engarrafamento causado por um acidente. Uma reunião que foi cancelada na última hora e me permitiu estar em casa quando Sofia passou mal. Eram coisas pequenas. Mas agora eu via. Agora eu entendia. A gente não está sozinho. Nunca estivemos. 3 meses depois do acidente, eu recebi uma ligação. Era do senhor da pousada. Ele tinha conseguido meu número com o cadastro que fizemos na noite da tempestade. Ele disse que tinha algo para me contar, que era importante, que eu precisava ouvir. Eu fiquei curioso e preocupado. Marquei de ir até lá no fim de semana seguinte. Quando cheguei, ele me recebeu com o mesmo sorriso calmo. Nos sentamos na varanda da pousada, com café e pão de queijo. Ele começou contando que naquela noite, a noite da tempestade, ele tinha sentido algo estranho, uma inquietação, uma certeza de que alguém precisaria de ajuda. Ele disse que tinha rezado, tinha pedido para Deus enviar quem precisava ser protegido. E então, minutos depois, a gente chegou. Eu senti um arrepio. Ele continuou. Disse que naquela mesma noite 3 outros carros tinham parado na pousada, todos fugindo da tempestade, todos assustados, todos indecisos se paravam ou se continuavam, e todos,
Teriam passado exatamente pelo quilômetro 230 no horário do acidente. Eu não consegui falar, minha garganta estava fechada. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de propósito. Naquela noite, 8 pessoas foram salvas, e nenhuma delas sabe disso. Só você, porque você buscou entender, porque você teve coragem de enxergar o milagre. Eu saí dali em silêncio. Dirigi de volta para casa no automático. Minha mente estava em outro lugar, em outro plano. Quando cheguei, Marina e Sofia estavam no quintal. Sofia corria atrás de uma borboleta. Marina regava as plantas. Eu sentei no chão, no meio do quintal, e chorei. Chorei de gratidão. Chorei de humildade. Chorei de fé. Marina veio até mim preocupada. Eu abracei ela e disse: A gente não sabe quantas vezes Deus já nos salvou, mas naquele dia ele fez questão de que a gente soubesse. Se você chegou até aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está prestando atenção nos sinais? Você está enxergando as tempestades que te salvam? Comenta aqui se você já viveu algo parecido. Eu quero muito ler sua história. Eu pensei que a história terminava ali, que tudo o que eu precisava saber já tinha sido revelado, que o milagre tinha acontecido, a gente tinha sido salvo, e agora era só agradecer e seguir em frente. Mas eu estava enganado, porque 4 meses depois daquela viagem, algo aconteceu que me fez perceber que o milagre era muito maior do que eu imaginava. Era uma tarde de sábado. Marina tinha levado Sofia para uma festa de aniversário. Eu estava em casa, organizando uns papéis antigos, quando encontrei uma caixa esquecida no armário. Dentro tinha fotos antigas, documentos, cartas. Eu comecei a folhear. Tinha fotos da infância, da adolescência, do meu casamento, do nascimento da Sofia. E então, eu encontrei uma carta que eu não lembrava que existia. Era da minha avó. Ela tinha falecido 6 anos antes. Era uma mulher de fé. Rezava o terço todo dia, acreditava em anjos, sempre dizia que a gente tinha proteção divina. A carta estava dentro de um envelope amarelado com meu nome escrito na letra trêmula dela. Eu abri com cuidado. A data era de 2 anos antes da morte dela. Eu tinha uns 20 e poucos anos na época. Ainda era solteiro. Ainda estava na faculdade. A carta dizia: Meu neto querido, se você está lendo isso, é porque algo importante aconteceu na sua vida. Algo que você não entende. Algo que parece impossível. Eu sempre rezei por você. Sempre pedi para o seu anjo da guarda cuidar de você. E sei que um dia, quando você mais precisar, ele vai te salvar. E quando isso acontecer, você vai se lembrar de mim. Vai se lembrar que a fé não é algo que a gente vê, é algo que a gente sente. Continua acreditando, meu filho, porque o céu nunca abandona quem confia. Eu li aquilo 3 vezes, 4, 5. Meu corpo inteiro arrepiou. Como ela sabia? Como ela podia ter escrito isso anos antes do acidente? Como ela podia ter previsto que um dia eu ia precisar daquela mensagem? Eu sentei no chão, com a carta tremendo nas minhas mãos, e entendi. Ela não previu o acidente. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela sabia que em algum momento da minha vida eu ia duvidar, ia questionar, ia precisar de um sinal. E ela deixou esse sinal, essa âncora, esse lembrete. Eu peguei o celular e liguei para minha mãe. Contei sobre a carta. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com a voz embargada: Sua avó sempre dizia que ia cuidar de você mesmo depois que partisse. Ela acreditava nisso, e parece que ela cumpriu. Eu desliguei e fiquei ali, sozinho, segurando aquela carta, sentindo o peso de tudo, de todas as coincidências, de todos os sinais, de todas as orações. Sofia, minha avó, o senhor da pousada, a tempestade. Não era uma cadeia de sorte, era uma rede de proteção, uma teia invisível tecida por fé, por oração, por amor. Quando Marina voltou com Sofia, eu mostrei a carta. Ela leu e os olhos dela encheram de lágrimas. Sofia perguntou quem tinha escrito. Eu disse que era a bisavó dela, que estava no céu. Sofia sorriu e disse algo que me desarma até hoje. Ela mandou o anjo, né, papai? Eu não soube o que responder. Só abracei ela, forte, como se quisesse proteger ela de todos os perigos do mundo. Mas eu sabia que não era eu quem protegia. Nunca foi. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando para o céu, tentando entender. E foi ali, naquele silêncio, naquela solidão, que eu finalmente aceitei. Eu não ia entender tudo,
Não ia ter resposta para tudo. Não ia conseguir explicar para ninguém de forma lógica e racional. Mas eu não precisava, porque fé não é sobre entender. Fé é sobre confiar. E eu confiava. Agora, mais do que nunca. Os meses seguintes foram de transformação. Eu me aproximei mais de Deus. Voltei a ir à missa. Voltei a rezar com intenção, não no automático. Comecei a ler a Bíblia, a conversar com o padre, a buscar entender mais sobre espiritualidade. Marina dizia que eu estava diferente, mais calmo, mais presente, mais grato. E eu estava, porque quando você escapa da morte, quando você entende que sua vida foi salva por algo que você não controla, você para de se preocupar com besteira, você para de reclamar de trânsito, de trabalho, de conta para pagar. Você agradece por tudo, pelo sol, pela chuva, pelo dia, pela noite, por estar vivo. Eu comecei a contar a história para algumas pessoas, para os amigos, para os colegas de trabalho, para a família. Alguns acreditaram de cara, ficaram arrepiados, emocionados. Disseram que era um milagre mesmo. Outros ficaram céticos, disseram que foi sorte, que foi coincidência, que tempestade acontece, que acidente acontece, que não tem nada de sobrenatural nisso. E tudo bem, porque eu não preciso convencer ninguém, eu não preciso provar nada. Eu sei o que aconteceu, eu senti, eu vivi, e isso basta. Mas se você está aqui, lendo até agora, é porque algo dentro de você reconhece essa história, porque você também já viveu algo inexplicável, algo que a lógica não dá conta, algo que só a fé explica. E se você ainda não viveu, se ainda não teve esse momento, deixa eu te dizer, você vai ter. Mais cedo ou mais tarde você vai passar por algo que vai te fazer questionar tudo, que vai te fazer dobrar os joelhos e agradecer por estar vivo. E quando esse dia chegar, lembra dessa história. Lembra que você não está sozinho, que tem forças maiores cuidando de você, que as tempestades da sua vida não são castigos, são proteção. Deixa seu like se você acredita nisso, compartilha essa história com quem precisa ouvir e comenta. Me conta o que você sentiu, me conta a sua história, porque histórias de fé precisam ser contadas, precisam ser compartilhadas, precisam ser lembradas, porque num mundo que vive de lógica e razão, às vezes a gente precisa ser lembrado de que existe magia, existe milagre, existe Deus. 6 meses depois do acidente que nunca aconteceu comigo, eu recebi uma mensagem no Facebook. Era de uma mulher que eu não conhecia. O nome dela era Fernanda. A foto de perfil mostrava uma mulher de uns 30 e poucos anos, sorriso tímido, olhos cansados. A mensagem dizia: Oi, eu sei que você não me conhece, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu li um comentário seu em um grupo de fé contando sobre a tempestade que te salvou de um acidente. Eu estava naquele acidente, e o que aconteceu comigo, você precisa saber. Meu coração disparou. Eu li de novo, e de novo, tentando processar. Ela estava no acidente. Ela sobreviveu. Eu respondi na hora, disse que queria conversar, que precisava ouvir. Ela mandou o número dela. Eu liguei no mesmo instante. A voz dela era suave, trêmula, cheia de emoção. Ela começou contando que estava em um dos carros atingidos pela carreta. Ela, o marido e o filho de 3 anos. Eles estavam voltando de uma viagem, cansados, felizes, conversando sobre os planos para o ano seguinte. E então, o impacto. Ela não lembra de muita coisa, só do barulho, do vidro estilhaçando, do grito do filho, do silêncio depois. Ela acordou no hospital 3 dias depois. Tinha fraturado costelas, quebrado o braço, batido a cabeça. Mas estava viva. O marido dela também sobreviveu. Ferimentos graves, mas sobreviveu. E o filho? O filho não teve um arranhão. Os médicos disseram que foi um milagre, que a cadeirinha dele segurou, que a posição do carro no momento do impacto fez diferença, que eles tiveram sorte. Mas ela não acreditava em sorte. Ela acreditava em Deus. E foi por isso que ela me procurou. Porque quando ela leu minha história, quando soube que eu tinha escapado daquele acidente por causa de uma tempestade que me fez parar, ela entendeu algo. Ela disse, com a voz embargada: a tempestade que te salvou foi a mesma tempestade que me salvou. Porque se não tivesse chovido daquele jeito, se a pista não estivesse molhada,
a carreta não teria perdido o controle onde perdeu. Teria perdido mais à frente, ou mais atrás. E talvez a gente não tivesse sobrevivido. Eu fiquei em silêncio, tentando entender. Ela continuou. A tempestade não foi só para te tirar da estrada, foi para mudar o trajeto de todos, para criar um cenário onde os que precisavam ser salvos fossem salvos. Alguns, como você, sendo impedidos de estar lá, outros, como eu, estando lá, mas sobrevivendo. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Ela não tinha terminado. Ela disse que, nos dias seguintes ao acidente, enquanto estava no hospital se recuperando, ela teve um sonho. No sonho, ela via a estrada, via a tempestade, via os carros, via a carreta. Mas ela via de cima, como se estivesse flutuando, e no sonho ela via uma luz que segurava os carros, que movia as pessoas, que protegia. E quando acordou, ela soube. Soube que não tinha sido sorte, que não tinha sido acaso, que tinha sido Deus. Eu não sabia o que dizer, eu só ouvia e chorava. Ela então me fez uma pergunta que me quebrou. Você acha que Deus escolheu quem viver e quem morrer naquele dia? Eu respirei fundo, pensei, e respondi o que sentia no coração. Não. Eu acho que Deus tentou salvar todos, mas nem todos puderam ser salvos. Porque existe o livre-arbítrio, porque existe o tempo, porque existem circunstâncias que nem Deus controla, mas Ele fez o possível. E alguns de nós tivemos a graça de ser parte desse possível. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Nós conversamos por quase 2 horas. Ela me contou sobre a recuperação, sobre o trauma, sobre como o filho dela ainda tinha medo de andar de carro, sobre como o casamento dela foi testado, sobre como a fé deles foi abalada, mas depois fortalecida. E ela me agradeceu por ter compartilhado minha história, por ter tido coragem de falar sobre fé publicamente, porque foi através da minha história que ela encontrou conforto, que ela encontrou sentido. Quando desliguei, eu fiquei parado por horas, olhando para a parede, tentando processar. Eu não tinha salvado só a mim. Eu tinha, sem saber, ajudado alguém a se curar. E de repente, tudo fez sentido. O milagre não foi só a tempestade. Não foi só o acidente evitado. Não foi só a proteção. O milagre foi a conexão. Foi o propósito. Foi entender que nossas histórias se entrelaçam de formas que a gente nem imagina. Foi entender que quando Deus age, Ele não age sozinho. Ele usa pessoas, usa tempestades, usa coincidências, usa tudo. Eu contei para Marina sobre a ligação. Ela ficou emocionada. Disse que a gente precisava encontrar a Fernanda pessoalmente, e foi o que fizemos. 2 semanas depois, a gente marcou de se encontrar em uma cafeteria. Ela foi com o marido e o filho. Nós fomos com Sofia. Quando nos vimos, foi como se a gente já se conhecesse há anos. Teve abraço, teve choro, teve gratidão. As crianças brincaram juntas, os maridos conversaram. Marina e Fernanda não largaram uma da mão da outra. E ali, naquela cafeteria, enquanto nossos filhos riam e corriam, eu entendi o tamanho do milagre. Não foi um, foram vários, entrelaçados, conectados, orquestrados. E de repente, aquela frase que o padre tinha me dito meses atrás voltou. Deus não causa tragédias, mas Ele pode usar as circunstâncias para proteger quem Ele ama. E foi exatamente o que aconteceu. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa eu te dizer, você faz parte de um milagre também. Você está aqui, vivo, lendo isso, porque em algum momento da sua vida, algo te protegeu, algo te guiou, algo te salvou. E talvez você nunca tenha percebido, talvez você tenha chamado de sorte, de coincidência, de acaso. Mas não foi. Foi Deus, foi seu anjo, foi a oração de alguém que te ama. Deixa seu like, compartilha, comenta, porque essa história não é só minha, é nossa. Depois do encontro com Fernanda, algo mudou em mim. Não era mais só uma história pessoal, não era mais só sobre mim, minha família, minha fé. Era sobre algo maior, sobre uma rede invisível de proteção que conecta todos nós, mesmo sem a gente saber. Eu comecei a reparar em padrões, em sincronicidades,
em pequenos milagres que acontecem o tempo todo, mas que a gente ignora porque está ocupado demais, distraído demais, cético demais. Um dia, eu estava no trânsito, parado em um sinal vermelho, quando o carro ao meu lado foi atingido por um motoqueiro que perdeu o controle. Se eu tivesse saído 2 segundos mais cedo, seria eu. Outra vez, eu marquei uma consulta médica. No dia, eu acordei com uma dor de cabeça terrível e desmarcei. Na semana seguinte, soube que tinha tido um tiroteio perto do consultório exatamente no horário que eu estaria lá. E tinha mais. Sempre tinha mais. Marina começou a anotar também. Ela chamava de diário de proteções. Cada vez que algo esquisito acontecia, cada vez que um imprevisto que parecia ruim se revelava uma bênção, ela anotava. Em um ano, o caderno tinha mais de 50 histórias. 50 vezes que a gente foi protegido sem perceber. Eu comecei a compartilhar essas histórias nas redes sociais, não para me promover, não para ganhar seguidores, mas porque eu sentia que precisava, que tinha gente precisando ouvir, e a resposta foi avassaladora. Milhares de pessoas começaram a comentar, a compartilhar as próprias histórias, a contar sobre os milagres que tinham vivido. Uma mulher disse que ia embarcar em um voo, mas perdeu porque o alarme não tocou. O voo caiu. Ela sobreviveu porque dormiu demais. Um homem disse que foi demitido de um emprego que amava. 3 meses depois, a empresa faliu e todos os funcionários ficaram sem receber. Ele já estava em outro lugar. Uma mãe disse que o filho dela insistiu em não ir para a escola em um dia específico. Ela cedeu. Naquele dia houve um ataque na escola. O filho dela estava na lista de alvos. Histórias e mais histórias. Milagres e mais milagres. E eu percebi algo. A gente não está sozinho. Nunca esteve. A vida não é uma sequência aleatória de eventos. Existe uma ordem, uma proteção, um cuidado. E às vezes, só às vezes, a gente recebe uma pista, um sinal, um lembrete de que estamos sendo cuidados. Foi nessa época que eu conheci o Padre Antônio. Ele era um padre de uns 70 anos, conhecido na região por ser um estudioso de milagres e de fé. Alguém me indicou, disse que eu precisava conversar com ele. Eu marquei. Fui até a paróquia dele em uma tarde chuvosa. Ele me recebeu em uma sala pequena, cheia de livros, com cheiro de café e de tempo. Eu contei tudo, desde a tempestade, passando pela carta da minha avó, até as histórias que as pessoas estavam me contando. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, com os olhos fixos em mim, atentos, cheios de compreensão. Quando terminei, ele sorriu, um sorriso calmo, cheio de paz. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Você foi escolhido para ser uma testemunha. Não porque você é melhor que ninguém, não porque você é mais santo, mas porque você teve coragem de enxergar, de aceitar, de compartilhar. E agora, você é um canal, um fio nessa rede invisível de fé que conecta todos nós. Eu senti um nó na garganta. Ele continuou. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber os milagres, sem enxergar a proteção, sem agradecer. E não é porque Deus não cuida delas, é porque elas estão cegas, distraídas, endurecidas, mas você foi tocado de um jeito que abriu seus olhos. E agora você tem uma missão: ajudar os outros a enxergarem também. Eu perguntei como eu poderia fazer isso? Ele sorriu de novo. Você já está fazendo. Cada história que você conta, cada pessoa que você inspira, cada vida que você toca, você está cumprindo. Continue. Não pare. Porque o mundo precisa de testemunhas, precisa de gente que acredita, precisa de gente que lembra os outros de que Deus não desiste da gente. Eu saí daquela conversa transformado. Eu não estava mais contando uma história. Eu estava cumprindo um propósito. Nos meses seguintes, eu palestrei em igrejas, em grupos de jovens, em encontros de casais, sempre contando a mesma história. A história da tempestade, do milagre, da proteção, e sempre, sempre as pessoas choravam, se emocionavam, saíam diferentes, porque no fundo, todo mundo quer acreditar, todo mundo quer sentir que não está sozinho, todo mundo quer saber que existe algo maior cuidando da gente. E eu era a prova viva de que existe. Marina começou a me acompanhar nas palestras, Sofia também às vezes.
E sempre que Sofia contava a parte dela, sempre que ela dizia com aquela voz doce e segura que tinha pedido para o anjo mandar chuva, as pessoas desabavam, porque a fé de uma criança é pura, é verdadeira, é impossível de ignorar. Um dia, depois de uma palestra, um homem veio até mim. Ele estava visivelmente abalado, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Ele disse que tinha planejado tirar a própria vida naquela noite, que tinha tudo preparado, que não via mais sentido em continuar. Mas um amigo tinha insistido para ele ir naquela palestra. Ele não queria, mas acabou cedendo. E quando ouviu minha história, quando ouviu sobre proteção, sobre milagres, sobre propósito, algo dentro dele mudou. Ele me abraçou chorando e disse: "Obrigado. Você me salvou. Eu não salvei. Eu não tenho esse poder. Mas Deus usou minha história para alcançar ele. E isso é o verdadeiro milagre." Se você está lendo isso e está passando por um momento difícil, se está pensando em desistir, se acha que nada faz sentido, deixa eu te dizer, você foi protegido para chegar até aqui. Você sobreviveu a tudo o que tentou te destruir. E isso não é sorte, é propósito. Você tem uma missão, você tem um motivo, você importa. E se ninguém disse isso para você hoje, eu vou dizer: eu acredito em você. Deus acredita em você. E você não está sozinho. Deixa seu comentário. Me conta o que você está sentindo. Eu vou ler. E eu vou rezar por você, porque essa não é só a minha história, é a nossa. Um ano depois da tempestade, a gente decidiu fazer algo diferente para comemorar o aniversário de Sofia. Ela estava completando 6 anos. E para ela aquilo era só mais um aniversário, mas para mim e para Marina era muito mais. Era um ano de gratidão, um ano de vida, um ano de propósito. Sofia queria uma festa simples, com os amiguinhos da escola, bolo de chocolate, balões coloridos, nada de personagens, nada de pompa, só alegria. A gente alugou um salãozinho na igreja, enfeitou com as próprias mãos. Marina fez o bolo, eu organizei as brincadeiras. E Sofia ajudou em tudo, animada, feliz, sem entender o peso emocional que aquele dia tinha pra gente. No meio da festa, enquanto as crianças corriam e brincavam, eu me afastei um pouco. Sentei em um banco, olhando tudo, e deixei as lágrimas caírem. Marina veio até mim, sentou ao meu lado. Pegou minha mão. Ela não disse nada. Não precisava. A gente sabia o que estava sentindo. Sofia estava viva. A gente estava junto. E nada, absolutamente nada, importava mais do que isso. No final da festa, antes de cantar parabéns, eu pedi licença para falar. As pessoas ficaram quietas. Eu vi alguns olhares curiosos, outros preocupados. Eu respirei fundo e contei. Contei para todos ali. Para mães, pais, crianças. Contei sobre a tempestade, sobre o acidente, sobre o milagre. Algumas pessoas já sabiam, outras estavam ouvindo pela primeira vez, e quando terminei, o silêncio era absoluto. Até que uma das mães começou a chorar, depois outra e outra. E então, uma a uma, elas começaram a contar as próprias histórias, milagres que tinham vivido, proteções que tinham recebido, filhos que tinham sido salvos. A festa de aniversário virou um testemunho coletivo de fé. E Sofia, sentada no centro de tudo, com o bolo à sua frente, as velhinhas acesas, olhou para mim e disse: "Papai, posso fazer um pedido?" Eu disse que sim. Ela fechou os olhos, juntou as mãozinhas e sussurrou algo que só eu ouvi. "Obrigada, Deus, por cuidar da gente. E obrigada, anjo, por ter mandado a chuva." Eu não consegui segurar. Chorei na frente de todo mundo. Marina também. E muitas outras pessoas. Porque aquela criança de 6 anos tinha mais fé, mais clareza, mais conexão com Deus do que muitos adultos passam a vida inteira tentando encontrar. Depois da festa, um casal veio conversar comigo. Eles tinham um filho da mesma idade de Sofia. E eles estavam enfrentando um problema. O menino tinha sido diagnosticado com um tumor cerebral. Eles estavam arrasados, desesperados, sem fé. E ouvir minha história tinha dado um fio de esperança para eles. Eu não sabia o que dizer. Eu não sou médico. Não sou padre. Não tenho respostas mágicas. Mas eu disse o que sentia. Deus pode fazer milagres. E mesmo que o milagre não seja o que a gente espera, Ele está ali, cuidando, amparando. A gente não está sozinho. Eles me abraçaram chorando.
Eu prometi rezar pelo filho deles e pedi que eles não desistissem da fé. 3 meses depois, eu recebi uma mensagem. Era deles. O tumor tinha diminuído. Os médicos não sabiam explicar. Diziam que era raro, que era inesperado, que era um milagre. Eu li aquilo e caí de joelhos. Eu não tinha feito nada. Eu não tinha curado ninguém. Mas Deus tinha usado minha história para dar força para aquela família, para fazer eles acreditarem. E a fé deles tinha movido montanhas. Cada dia que passava, eu entendia mais. O milagre da tempestade não foi só sobre mim. Foi sobre criar uma onda, uma corrente de fé que se espalha, que toca vidas, que transforma. E eu era só um fio nessa rede. Importante, sim, mas não mais importante que qualquer outro fio. Marina começou a se envolver mais com trabalhos na igreja. Sofia também. A gente virou uma família que não só acredita, mas que vive a fé. E com isso vieram mais histórias, mais encontros, mais milagres. Um senhor que estava com depressão profunda e que, depois de ouvir minha palestra, decidiu buscar ajuda. Hoje ele está bem, trabalhando, vivendo. Uma jovem que estava presa em um relacionamento abusivo. Ela ouviu minha história, encontrou forças, saiu. Hoje ela está segura, reconstruindo a vida, um casal à beira do divórcio. Eles vieram juntos em uma palestra. Choraram juntos. Rezaram juntos. Decidiram tentar de novo. Hoje eles estão mais unidos do que nunca. Histórias e mais histórias. Vidas e mais vidas. E tudo começou com uma tempestade. Às vezes eu paro e penso, e se eu tivesse ignorado a voz de Sofia? E se eu tivesse continuado dirigindo? E se eu não tivesse parado? Eu não estaria aqui. Minha família não estaria aqui. E todas essas pessoas que foram tocadas pela minha história, elas também não teriam sido alcançadas. É assustador e ao mesmo tempo é lindo, porque isso mostra que cada escolha importa. Cada oração importa. Cada ato de fé importa. A gente não sabe o impacto que nossas vidas têm, a gente não sabe quantas pessoas dependem de a gente fazer a escolha certa no momento certo. Mas Deus sabe e Ele está sempre guiando. Se você chegou até aqui, você faz parte dessa rede. Você é um fio. E sua história importa. Compartilha, comenta, deixa seu like, porque isso não é sobre números, é sobre alcançar quem precisa. É sobre ser canal de fé num mundo que cada vez mais desacredita. É sobre lembrar que milagres existem e que você pode ser um deles. 2 anos depois da primeira tempestade, uma segunda tempestade veio, mas dessa vez não era de chuva, era de provação. Marina foi diagnosticada com câncer. A notícia caiu como um raio, sem aviso, sem preparação. Do nada, ela tinha feito exames de rotina, estava se sentindo bem, sem sintomas, sem sinais, mas algo apareceu, algo que não deveria estar lá. Câncer de mama, estágio inicial, tratável, mas câncer. Quando o médico deu a notícia, eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tudo o que a gente tinha vivido, tudo o que a gente tinha superado, toda a fé que a gente tinha construído, parecia estar sendo testado de novo. Marina chorou. Chorou muito. Mas depois ela secou as lágrimas, segurou minha mão e disse: "Se Deus me salvou de um acidente sem eu saber, Ele vai me salvar disso também." E ela acreditava. De verdade. Eu tentei acreditar também. Tentei manter a fé. Tentei não desabar. Mas era difícil. Muito difícil. Sofia percebeu que algo estava errado. Ela perguntou. A gente contou de um jeito que uma criança de 7 anos pudesse entender. Ela ficou quieta. Depois disse: "Vou rezar todo dia. O anjo vai cuidar da mamãe também." E ela rezou. Todos os dias. Antes de dormir. Antes de ir para a escola. No almoço. Na janta. Com uma fé inabalável. Marina começou o tratamento. Quimioterapia. Radioterapia. Cirurgia. Foi um ano de luta, de dor, de medo. Mas também foi um ano de milagres. Pequenos milagres. Diários. O corpo dela respondendo melhor do que o esperado. Os efeitos colaterais sendo mais leves do que a média. O tumor diminuindo mais rápido do que o previsto. E mais importante, a fé dela, nossa fé, nunca fraquejou. Pelo contrário, cresceu. Cada ida ao hospital era uma oportunidade de testemunhar, de conversar com outras pacientes, de compartilhar a história da tempestade, de dar esperança. Marina virou uma referência no hospital.
As pessoas procuravam ela, queriam conversar, queriam ouvir sobre fé, sobre milagres, e ela contava, sempre contava. Um dia, uma paciente que estava desenganada, sem esperança, sem fé, ouviu a história de Marina. E algo mudou. Ela começou a rezar, a acreditar, a lutar. E contra todas as probabilidades, ela melhorou. Os médicos não entendiam, mas a gente entendia. Deus estava trabalhando de novo. Depois de um ano de tratamento veio o resultado. O câncer tinha sumido, completamente, sem vestígios. Marina estava curada. O médico chamou de resposta excepcional ao tratamento, mas a gente chamou do que era: um milagre. Nós três choramos juntos, abraçados, agradecendo. E Sofia disse com aquela certeza que só as crianças têm: eu sabia. Eu pedi para o anjo. A cura de Marina se espalhou, virou testemunho. As pessoas que tinham acompanhado a história ficaram arrepiadas. E, de novo, mais vidas foram tocadas. Mais pessoas encontraram fé. Mais milagres aconteceram, porque é assim que Deus age. Ele não faz um milagre isolado. Ele cria ondas, ele conecta, ele multiplica. E a gente aprendeu que as tempestades não são sempre de chuva. Às vezes são de doença, de perda, de medo. Mas Deus está lá, em todas elas. Às vezes salvando do perigo, às vezes curando, às vezes apenas sustentando, dando força para atravessar. Hoje, Marina é voluntária na ala de oncologia do hospital onde se tratou. Ela conversa com pacientes, reza com eles, compartilha a história dela e muitos, muitos encontram esperança. Sofia continua rezando todo dia, continua conversando com o anjo dela. E eu aprendi que fé não é ausência de tempestade. É a certeza de que você não vai enfrentar sozinho. Se você ou alguém que você ama está passando por uma tempestade agora, deixa eu te dizer, não desiste. Continua rezando, continua acreditando, porque o milagre pode não vir do jeito que você espera. Mas ele vem, deixa seu like, compartilha, comenta, porque talvez essa história seja o empurrão que alguém precisa para não desistir. Hoje, 3 anos depois da tempestade que mudou minha vida, eu acordo todo dia agradecendo, não só por estar vivo, não só por ter Marina e Sofia ao meu lado, mas por ter recebido um presente que muita gente nunca recebe: a certeza de que Deus existe, de que Ele cuida, de que a gente não está sozinho. Eu olho para trás e vejo tudo com clareza agora. A tempestade, o acidente, a carta da minha avó, a cura de Marina, cada encontro, cada história, cada vida tocada. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi um plano, um propósito, uma teia invisível de proteção, fé e amor. E eu entendo agora que não era só sobre salvar minha vida, era sobre usar minha vida. Quantas vezes a gente pede a Deus que nos salve, mas esquece de perguntar: salvar para quê? Eu fui salvo para testemunhar, para compartilhar, para ser canal. E se você está lendo isso até aqui, talvez você também tenha sido salvo por um motivo. Talvez você também tenha uma história para contar. Talvez você também seja um fio nessa rede. Não desperdiça. Não ignora. Não deixa a vida passar sem agradecer, sem reparar nos sinais, sem acreditar. Hoje Sofia tem 8 anos. Ela ainda reza todo dia, ainda conversa com o anjo dela, ainda acredita com uma pureza que eu invejo. Marina está saudável, forte, radiante e mais conectada com Deus do que nunca. E eu sigo contando a história em igrejas, em redes, onde me chamam, porque essa história não é minha, nunca foi, é de Deus e Ele só me usou para espalhar. E cada pessoa que ouve, que se emociona, que decide acreditar, é mais um fio nessa rede, é mais uma vida protegida, é mais um milagre acontecendo. A última coisa que eu quero te dizer é: presta atenção nas tempestades da sua vida. Elas não estão aí para te destruir, estão aí para te proteger, para te guiar, para te salvar. E se um dia você olhar para trás e perceber que foi salvo sem saber, lembra dessa história e agradeça. Se essa história te tocou, se te fez sentir algo, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir. Comenta me contando o milagre que você viveu, porque todo mundo tem um, só precisa enxergar. E eu vou terminar com a frase que mudou tudo para mim. Às vezes Deus não impede a tempestade. Ele usa a tempestade para te salvar. Obrigado por ler até aqui. Que Deus te abençoe, que seu anjo te proteja e que você nunca esqueça:
você não está sozinho.